Sejam bem-vindas, bem-vindos. É uma honra receber aqui, em nome do PPGT, a professora doutora Lúcia Sander, professora aposentada da Universidade de Brasília, e eu tive o privilégio de conhecer a Lúcia na década de 90, quando eu era estudante de graduação, e eu ouvi pela primeira vez as palavras juntas, teatro e gênero. E fiquei encantada ao mesmo tempo que fugi do tema, para encontrar esse tema muitos anos depois. Mas a professora doutora Lúcia Sander é uma pioneira da área de estudos de gênero, principalmente na literatura dramática, da dramaturgia, uma atriz que eu também tive o privilégio de assistir fazendo o espetáculo Mediações. Ela fez uma das Medeias, das várias Medeias, que a peça... Tinha uma peça que foi apresentada em Brasília também na década de 90, uma produção da Universidade de Brasília. E tivemos a oportunidade de reencontrar outras vezes. A Lúcia Sander já veio aqui nessa universidade, apresentou uma palestra também intitulada Ofélia Explica. E o nosso banco de dados imagem tem essa palestra gravada. E hoje ela está aqui para falar para vocês do que Shakespeare não contou. Eu gostaria então de agradecer a professora por ter aceito o convite. Gostaria de agradecer ao PPGT, aos funcionários do PPGT, a Fátima e aos colegas por terem apoiado a vinda da professora, ao Departamento de Artes Cênicas também por ter nos apoiado, a Jerusa por estar fotografando e filmando. Esse material vai para o banco de dados e imagens cênicas, se vocês quiserem fazer cópias para assistir em algum outro momento da vida de vocês. Então é um material de pesquisa para vocês, certo? E com vocês, Lúcia Sander. Obrigada. Eu que devo dizer que estou muito satisfeita de voltar aqui. Já vim várias vezes nessa universidade para coisas diferentes, né? Conheci pessoas como Brígida e não só Brígida, que depois ficaram minhas amigas e trocamos figurinha até hoje. E já tem vários anos isso. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Vamos ver se a gente pensa junto um pouquinho sobre alguma coisa que a gente ainda não pensou, talvez. Essa palestra performance se chama O que Shakespeare não contou, sobre a matéria negra no universo dramático de Shakespeare. Então, uma explicação definitiva para a sobrevida da obra de Shakespeare não se tem. Ou não se tem uma, e sim muitas. Cada leitor ou leitor tem uma possível teoria, uma opinião, um palpite sobre o porquê da longevidade dessa obra de Shakespeare. Eu tenho vários palpites e não desisto de nenhum. Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre uma das possíveis razões da sobrevida de Shakespeare, através de uma incursão arqueológica em direção ao avesso da sua escrita, em busca do que se encontra escondido e calado nas dobras do seu texto. O lado invisível da sua costura de palavras que possivelmente faz com que sua confecção dramática persista através dos tempos sem se desmanchar e sem cair de moda. O que eu proponho é procurar no escuro, sem luz nem palavras, no silêncio de Shakespeare. Ou, como diz Caetano, no avesso do avesso. Eu não sou uma especialista em Shakespeare ou em qualquer outro tema. Sempre almejei ser uma generalista. Sofro de curiosidade crônica. Meu interesse por extraterrestres, por exemplo, me rendeu profundas revelações sobre os personagens de Beckett, assim como as minhas leituras de psicanálise me fizeram entender Nelson Rodrigues. Ou talvez foi Nelson Rodrigues que me fez entender a psicanálise. Quanto a Shakespeare, ou quanto ao que Shakespeare não contou, que hoje é o nosso tema, foi especialmente a cosmologia que me ajudou a entender a importância dos silêncios, dos não ditos ou não escritos que habitam as peças de Shakespeare. O céu também tem seu silêncio. Quando se olha para cima numa noite clara, nós vemos o brilho das estrelas. E entre elas, grandes áreas escuras onde parece que não há nada. Mas há.
há algo que nossos olhos não alcançam ver e que os cosmólogos batizaram como matéria negra ou matéria escura, cuja composição apenas se começa a descobrir. Segundo os cosmólogos, a matéria negra ocupa 80 a 90% do espaço cósmico, o restante sendo ocupado pela matéria visível. A matéria negra interfere nos movimentos e na evolução das galáxias e é o que sustenta o equilíbrio e mantém unido o universo. É essa matéria invisível, de natureza ainda desconhecida, que garante a nossa vida e a sobrevida do universo que conhecemos. Desvendar o seu mistério é hoje um dos desafios mais importantes da cosmologia e pode transformar o nosso conhecimento sobre o nosso mundo, o mundo que conhecemos e onde vivemos. Eu penso que visitar os silêncios de Shakespeare, a matéria negra no seu universo dramático, é também um desafio que pode ter um efeito transformador na leitura e na encenação de suas peças de teatro. Diz-se que Shakespeare ficou famoso não pelo que ele escreveu, mas pelo que ele não escreveu. Em suas peças, Shakespeare não nos oferece um retrato claro e nítido de seus personagens. Ele nos brinda com os meios para retratá-los nas cores do presente, onde reside o teatro, e exige parceria. Aquelas e aqueles de nós que ousamos preencher esses silêncios e ser coautores desses textos centenários, colaboramos para que eles jamais envelheçam. Assim como a matéria negra garante o funcionamento do universo, o silêncio de Shakespeare, a meu ver, contribui expressivamente para que a sua obra sobreviva. A seguinte afirmação do físico e astrônomo Marcel Glaser, a meu ver, também se aplica ao universo dramático de Shakespeare. Ele diz: há algo que não podemos ver, ou mesmo saber se existe, e que pode ser a base para a nossa compreensão do universo que habitamos. Os silêncios de Shakespeare não são uma falta, uma lacuna, como pensam alguns. Segundo a crítica Shoshana Fellman, e eu cito, a ausência de evidência não é uma evidência de ausência. Tomo os silêncios de Shakespeare como um convite ou uma convocação a que participemos da construção de uma obra que só se atualiza com a nossa colaboração. O não dito em Shakespeare contribui para que seus textos sejam porosos, versáteis, maleáveis, podendo dobrar-se em várias direções, no tempo e no espaço. Talvez não seja o legado de Shakespeare que nos tem transformado, como se costuma dizer. É sua obra que permite ser transformada, atualizada, para que siga em diálogo com o público de futuras gerações. No silêncio do não dito ou não escrito nas peças de Shakespeare está, a meu ver, uma oportunidade de fazê-las reviver como uma experiência no presente e não como uma visita a um passado em que já não nos reconhecemos. O passado só tem existência, não somente no teatro, quando é registrado no presente. Nos últimos anos eu venho relendo as personagens femininas de Shakespeare. Dessa vez por um outro ângulo, ou seja, atentando menos para o que elas dizem e para o que é dito sobre elas, e mais para o seu silêncio, e para o silêncio sobre essas personagens. Para pensarmos sobre os silêncios de Shakespeare, eu hoje trago como minha parceira a personagem Lady Macbeth, da peça Macbeth. Eu espero que vocês tenham lido, senão sempre a tem. Lady Macbeth é uma personagem que tem aparecido no palco e na tela, através dos séculos, como uma mulher forte, audaz, ambiciosa, que apesar de sua força e determinação, sucumbe no final da peça. Sabemos pouco sobre Lady Macbeth nessa obra pautada por equívocos, ambivalência, duplo sentido e enigmas. E é justamente essa ambiguidade em relação à personagem
que possibilita a sua reconstrução ao longo dos séculos. No ato 1, cena 7 de Macbeth, por exemplo, Lady Macbeth diz ter amamentado. Não sei se vocês se lembram dessa frase, tá? Solta. Ela diz, I have given suck. Eu amamentei. Porém, enquanto jovens herdeiros de outros personagens desfilam no palco de Macbeth, como o filho mais jovem de Banquo, os filhos de Macduff, o que não é comum nas peças de Shakespeare, a presença de crianças, o filho ou o filho do casal protagonista, ou os filhos, são sequer mencionados na peça. Onde estarão eles? Onde está a criança que Lady Macbeth amamentou? Por que esse silêncio sobre uma... Mãe? Madame? Mãe? Mãe, eu tive um filho. Eu tive um filho. Não era isso, mãe, que eu tinha de fazer? Eu tive um filho como você me teve. Ele me sugou como eu te suguei. Ele sugou e depois... Mas a culpa não foi minha. Eu não neguei meu seio. Eu não... Por quê? Ele teve de morrer e me deixar assim, oca, vazia de mim. Hoje, eu me detesto. Esse resto de mulher que me sobrou depois que o filho matou a mãe que eu jamais posso ser. Eu não sou mais amada, eu não tenho mais nada. E poderosa, mãe, é o que eles dizem de mim. Nunca me viram de perto, nunca me olharam assim, não sabem o que eu vivi, não percebem que eu só finjo que eu ainda não morri, que é tudo performance. Eles nem sabem meu nome, mãe. Só me conhecem por Lady Macbeth. Meu nome é Gruath, filha de Kenneth, filho de Duff, filho de Kenneth. Venho de linhagem real. Meus avós foram reis da Escócia. Nasci princesa e fui rainha. Não só esposa de rei. Está lá na fonte. Que era para eu ter filhos. Que era para eu ter filhos. Por isso que eu nasci. Que eu estou aqui. O mundo me quer. A vida me quis. E agora, mãe? Que eu não sou mais mulher. Fala, mãe, me diz. Eu queria ser feliz. Deu tudo errado. Minha mãe morreu quando eu era muito jovem. Depois meu irmão. Meu primeiro marido, antes de Macbeth, foi assassinado. Mas com ele, sim, eu tive um filho. Que depois foi rei. E que eu amamentei. Eu não disse? Eu não falei? Como eu vou aparecer diante das mães e dos pais e dos casais que vão chegar e eu sem ter o que mostrar? E ele, mãe, seus herdeiros, sua prole, onde é que está? O que ele vai falar? Eles vão cobrar, vão. Elas também vão cobrar. Todos vão cobrar. Todos. E se não cobrar? Se não puderem cobrar? E se não vão cobrar? Não vão ousar ter a vida arriscada, a família ameaçada ou a cabeça cortada diante do ele será rei. Eu o farei rei, mãe. Vou tirar sangue da terra e do ar. E de quem me atrapalhar, o covarde e o destemido.
E mostrar para o meu marido que seu filho mal parido não vai impedir de subir, de ser muito mais que um homem, mais que um herói famoso, será um rei poderoso. Não é isso que ele quer? Não é isso que ele quer? Se eu não posso ter um filho, vou usar do meu direito, parir um plano perfeito. O que está feito e não pode ser desfeito. Que me chamem criminosa, monstro, homicida, eu vou salvar minha vida. Não vou ser mais outra esposa que não cumpriu o seu dever e teve de ser posta fora. Não é assim, mãe, que você disse que fazem? Não precisa ter vergonha de mim, não. Se eu não fiz sua vontade, vou fazer melhor ainda. Não vou mais me humilhar, suplicar, implorar. Vou ser quem pensam que sou. Uma mulher corajosa, perigosa, criminosa. Me acompanha bem de perto. Vai ver quem sou de verdade nessa vida que ainda é minha. Olha para mim, mãe. Vou ser sua majestade. Eu vou ser uma rainha. Mãe? Mas é? Parte 2. Esqueci de dizer que essa fala é em 3 partes. Sem barulho no meio. Parte 2. Meu primeiro trabalho sobre a face escura ou oculta dos personagens femininos de Shakespeare foi o monólogo de Ofélia, a que Brígida se referiu numa apresentação que não era bem um monólogo, mas era sobre o monólogo, aqui em Florianópolis. Ofélia é personagem de Hamlet, como você já sabe. E se chamava Ofélia Explica uma História Surreal, que é uma paródia, é uma versão cover de Ofélia, apoiada no silêncio sobre a personagem de Shakespeare. A minha fala de hoje, nessa minha fala de hoje, eu uso um outro formato que é o da palestra e performance. Palestra performance. Reforçando a proposta pedagógica que eu batizei com o nome de Crítica em Performance, na qual os recursos do teatro são acionados e utilizados para refletir sobre o teatro em seu próprio território, no palco, ou na cena. A ideia é de aproximar a teoria e a prática do teatro, que nunca deveriam estar separadas. Uma tentativa de neutralizar essa esquizofrenia do teatro como disciplina acadêmica, que se encontra fragmentado, sendo tratado em departamentos acadêmicos diferentes, de letras e de artes cênicas. O problema desse formato que eu estou usando agora é que eu tenho que acionar não só a minha mente, como também meu corpo, e eu não sou atriz diferente do que disse Brígida. Enfim, tudo por causa ou por conta do teatro, mas não só do teatro. Nessas recriações de personagens femininas de Shakespeare, eu utilizo ou me sirvo largamente da paródia como um convite ou como uma provocação a que se releia criticamente as interpretações das peças de Shakespeare consagradas no passado e que seguem sendo repetidas e refletidamente. A paródia, assim como uma citação irônica ou uma imitação com uma pitada de veneno, desestabiliza o modelo consolidado. Foi? Vai? São algumas paródias aqui em imagens, não foi não? Enfim, a paródia como uma citação irônica ou uma imitação com uma pitada de veneno desestabiliza o modelo consolidado, desconstrói o padrão, redireciona sua função. A paródia pode se tornar uma via de acesso ao passado que aponta para o presente. Parece que não, né?
aqui foi. E aqui vem uma série de paródias de Lady Macbeth. Essa distorção exagerada que, de alguma maneira, convida a uma outra leitura. Já tendo recorrido à cosmologia para pensar o silêncio de Shakespeare, agora eu invoco a história natural. Darwin e sua teoria da evolução, segundo a qual é preciso adaptar-se para sobreviver. Eu diria o mesmo do teatro. Assim como na cosmologia, que segue sem responder de que é feita essa matéria negra que sustenta o universo, na teoria de Darwin, há algo que ainda não se alcançou decifrar e que segue sendo uma pergunta. Como se deu a passagem da linhagem dos chimpanzés à primeira linhagem humana? A essa lacuna na teoria da evolução deu-se o nome de elo perdido. Foi depois que passei a me concentrar na representação da mulher nas peças de Shakespeare, ou na análise de suas personagens femininas, que me deparei com casos em que há um elo perdido em sua construção e que nos cabe encontrar. Ou seja, há um silêncio sobre essas personagens que requer uma escuta. Lady Macbeth, que hoje me acompanha, é construída nos primeiros atos de Macbeth como uma personagem indispensável ao enredo, ao desenrolar da trama. Uma figura quase tão proeminente quanto seu marido, que é o personagem título da peça. Porém, no ato 3 de Macbeth, Lady Macbeth simplesmente desaparece da cena e fica ausente até o 5º e último ato da peça, quando reaparece totalmente irreconhecível. A mulher forte e determinada dos primeiros atos dá lugar à esposa frágil, atormentada, em delírio. A que se deve a ausência no 4º ato e como se deu essa transformação em Lady Macbeth, não sabemos. As leituras consagradas de Shakespeare, ou seja, a tradição crítica, atribui à loucura de Lady Macbeth a culpa pela morte ou assassinato do rei Duncan e suas consequências. O fato dela insistir na presença de manchas de sangue na sua mão, servindo de sustentação para essa leitura. Uma palavra sobre as leituras consagradas. De Shakespeare nós herdamos sua obra acoplada a uma volumosa herança crítica que em geral nos chega antes do próprio Shakespeare, ou mesmo em vez dele. Reverenciada, citada e recitada ao longo dos séculos, essa tradição crítica estabeleceu de forma definitiva a natureza da matéria negra no universo da obra de Shakespeare, assim como fabricou e repôs os elos perdidos em sua escrita. E com isso, logrou consolidar, fixar, estabilizar o que pode ser mutável e mutante. Assim se forjam as verdades. Devido à reverência ou à influência das leituras consagradas da obra de Shakespeare, suas personagens femininas foram congeladas em imagens que consolidam noções ultrapassadas, preconceituosas e discriminatórias no que se refere à diferença sexual, e que seguem sendo reproduzidas em montagens e comentários críticos sobre suas peças de teatro. As personagens femininas de Shakespeare têm uma dimensão trágica e uma densidade humana, muitas vezes submersa no silêncio, e a ser resgatada, se não atualizada, em sua leitura e em sua encenação. Onde está Lady Macbeth e o que faz durante o longo silêncio ou ausência em todo o 4º ato de Macbeth? Alguém se pergunta? Afinal, ela é uma personagem central para sumir do palco sem aviso ou explicação e permanecer ausente justamente no auge da crise em que se encontra seu marido. Como e por que se deu
perdeu a sua transformação tão surpreendente e inesperada quando reaparece no ato 5. Aqui Shakespeare nos brinda com um silêncio a ser preenchido com uma pergunta. O que essa ausência e essa transformação de Lady Macbeth pode nos revelar sobre a personagem passados mais de 4 séculos? Como é que nós podemos hoje ler esse silêncio? Cabe a nós a tarefa necessária de definir ou redefinir em que consiste esse elo perdido na trajetória de Lady Macbeth, para que se possa levar ao palco uma personagem cuja ausência e transformação sejam compreensíveis e convincentes para o público hoje. Eu quero fazer uma denúncia. Eu quero denunciar aqueles que me acusam como mandante de um crime. Eu não matei ninguém. Eu não mandei matar ninguém. Será que ninguém me entende? Ninguém me acredita? Sim, eu sou casada com uma fé. Ou fui, já nem sei. Mas isso não significa que somos um casal siamês, entende? Foi ele. Não. Eu sei. O que está feito, está feito. E não pode ser desfeito. Mas não fui eu que fiz. Eu já estava cansada, já estava farta da fraqueza de Macbeth, da sua covardia. Queria muito, queria mais, sem se mexer. Eu quero ser rei, eu quero ser rei, ele dizia. Vivia de sonho, sonho que se transformou em realidade, em pesadelo, repetido e repetido 50 mil vezes nos meus pobres ouvidos, dia e noite, noite e dia. Eu quero ser rei, eu quero ser rei. Ele não tinha outro assunto. Meu marido parecia um DVD travado. Fiquem sabendo que foi num dia em que eu já estava farta de ouvir essa repetição e repetição do meu marido, que eu lhe disse assim: se você quer ser rei, Macbeth, então faz logo o que tem que ser feito, é o único jeito. O momento é propício e perfeito. Ninguém ousará supor que seu horror diante do ocorrido seja fingido. Vai, Macbeth, vai realizar seu sonho, vai. Depois eu lavo sua irmã, ninguém vai desconfiar, vai. Vai! Vai! Foi assim que eu disse. Porém, os que estão contra mim dizem que eu falei assim: se você quer ser rei, meu amor, então faz o que tem que ser feito. É o único jeito, meu bem. Ninguém ousará supor que seu horror diante do ocorrido seja fingido. Vai, meu querido. Vai realizar seu sonho, amor. Depois eu dava o seu resto. Ninguém vai Ser personagem é um risco. Nunca se sabe quem vai ser e o que vão dizer de você. De mim, ter me tratado com a maior crueldade, sem piedade. É assim. É assim. Essas histórias eu conheço. Eles estão todos equivocados, na verdade. Porque no mesmo script, todos equivocados. Ou se não, querem inocentar meu marido a qualquer custo. E eu é que pago o preço. Essa história eu já conheço. Na ficção e não ficção há muitos casos assim. Olha, no meu jardim era cheio de pássaros. Eu não ouvi nada. Inventaram esse corvo para criar um clima do assassinato.
participar do crime também. Você está muito cansada, vai no camarim, descansa um pouco lá, não precisa voltar para o ato 4. Pensa que me enganam. Por acaso vocês acham que eu vou me matar? Então, olhem bem para mim. Me pareço com Cleópatra, Julieta. Não sou bela nem ninfeta. E bruxa também não sou. Quando me chamam de Eva, não me importo. Eu agradeço. Ela é que foi curiosa. Ela é que quis saber. Ela que teve coragem, desafiou o poder. Ele veio em sua trilha e mordeu porque ele quis o infeliz. Assim como falam de Eva, falam de mim. A serpente venenosa. Eu fico tão vaidosa. Naquele dia, algo raro aconteceu. Ele falou de umas bruxas que encontrou pelo caminho. Tolice por invenção. Bruxa não existe nada. Mas que será que ele viu, com quem falou, que bebeu, se foi ou não uma alucinação? O que eu mereço é uma pesquisa rigorosa, sem discriminação. Leiam a peça com cuidado, vão ver que eu estou com a razão. Não me convoquem mais não. Quem lhes fala é uma mulher estressada, que foi usada, explorada, abusada e agiu sob pressão. Mas que não está louca não. Viu? Limpei com um bom brinco. Parte 3. E última parte. No teatro da Grécia Antiga, os atos de violência não eram encenados no palco, mas narrados ao público pelo coro, como a gente sabe. Essa convenção dos atenienses não foi acatada posteriormente pelos romanos, em cujo teatro a violência era posta em cena para um público sedento de sangue alheio, claro. Shakespeare, como nós sabemos, se inspirou mais nos romanos do que nos gregos e não escondeu nos bastidores os assassinatos de vários tipos, os suicídios, as torturas. Ele poderia ter posto em cena a morte de Lady Macbeth, como fez no caso de Julieta, Cleópatra, Desdémona, Cordélia, etc. Em Macbeth, sequer vemos o corpo inerte da rainha, como vemos, por exemplo, de Ofélia, em Hamlet, cuja morte tampouco presenciamos. Como na tragédia grega, a morte dessas duas personagens, Lady Macbeth e Ofélia, é confiada às palavras. É por um relato que tomamos conhecimento de sua morte. E sendo assim, podemos supor o que quisermos, inclusive que o relato é falso, o que é provável, se não evidente, no caso de Ofélia. Qual teria sido o destino dessas duas personagens de Shakespeare, de cuja morte não somos testemunha? Elas representam alguma ameaça? Talvez. Horácio diz à rainha que Ofélia está espalhando suposições perigosas, dangerous conjectures. O médico, em Macbeth, tem a mente confundida, como ele diz, a mente confundida pelo que ouviu de Lady Macbeth e que a criada não ousa repetir. Em ambos os casos, há várias suposições a serem feitas e encenadas. Porém, a forte influência de leituras consolidadas inviabiliza uma outra leitura senão aquela estabelecida e sedimentada pela tradição, ou seja, Lady Macbeth e Ofélia se matam no decorrer das respectivas peças. Ponto. Mas ninguém viu. E geralmente ninguém questiona. A loucura a que subitamente são acometidas as duas personagens, Lady Macbeth e Ofélia, é também uma questão a ser discutida. Já que essa loucura nos é apresentada em ambos os casos
como um fato consumado, cujo processo não nos é dado presenciar, diferente da dita loucura de Hamlet, que seguimos passo a passo, que continua produzindo uma enorme polêmica. No caso de Lady Macbeth e de Ofélia, fica decidido pela crítica que segue a tradição que as duas personagens enlouquecem porque, como mulheres, não resistem à pressão das circunstâncias. O que pode ser uma boa explicação para quem pensa como Hamlet que mulher é sinônimo de fraqueza. Hoje, o conhecimento sobre a loucura já não mais a descreve como uma doença de mulheres, dada sua frágil constituição biológica. Hoje já se sabe que a desordem mental nas mulheres está ligada à sua condição social, a seu confinamento nos papéis femininos, à sua discriminação numa sociedade dominada pelo masculino. Assumir que a dita loucura de Lady Macbeth e de Ofélia é produzida pela fragilidade feminina já não convence o público hoje, muito especialmente o público feminino. Além do mais, se Hamlet se finge de louco, Lady Macbeth e Ofélia também poderiam estar fingindo. Alguém pensou nisso? Assim como as leituras consagradas, as montagens celebradas dos textos de Shakespeare, no palco e na tela, influenciam ou mesmo determinam futuras leituras e montagens dessas peças. Historicamente, a representação da mulher louca se constitui em algo espetacular para os que se dizem lúcidos. A espetacularização da loucura da mulher tem sido uma constante nos palcos de ontem e de hoje e segue se constituindo em uma oportunidade para a exibição do talento de atrizes, cuja loucura, geralmente hiperbólica, é muitas vezes aplaudida em cena aberta. Porém, no caso de Ofélia, o texto de Shakespeare no ato 4 de Hamlet não prescreve ou sugere gritos, nem pede soluços, roupas rasgadas, cabelos desgrenhados, quedas ao chão ou flores por toda parte. Nada disso está em Shakespeare, e o que é uma constante em montagens convencionais do Hamlet. O texto de Lady Macbeth no ato 5 de Macbeth não a torna uma louca desesperada ou paralisada, estática ou em convulsões, enrolada em panos ou expondo seu corpo nu, como tem sido visto no palco e na tela. Não podemos e nem queremos apagar da memória as leituras e encenações consagradas da obra de Shakespeare, dado o seu valor histórico. Porém, uma análise crítica dessas leituras e encenações talvez nos livre de reforçar noções anacrônicas e discriminatórias como se provenientes de Shakespeare e não de nós. Talvez, se pudermos voltar ao texto de Shakespeare com algum frescor, o que não é fácil, talvez só assim possamos ouvir o silêncio de Shakespeare no som do presente, para que, apesar dos séculos, sua herança possa nos surpreender, como fez ao público a que foi destinada. É o próprio Shakespeare que diz, na voz do seu Hamlet, e eu cito, a finalidade da representação, em sua origem e agora, era e é exibir um espelho à natureza, mostrar à virtude sua própria expressão, ao ridículo sua própria imagem, e a cada época e geração sua forma e efígie. Fim da citação. Penso que o silêncio de Shakespeare pode funcionar como um túnel do tempo, ou um buraco negro, no qual passado e presente podem se encontrar, se unir, na época e na geração do público diante do palco em que se faz o teatro, e cujo tempo é agora. Nas palavras da escritora conterrânea de Shakespeare, Jeanette Winterson, e eu cito, para uma escritora ou escritor, o que se deixa de fora diz tanto quanto o que se inclui. Na escrita oferecemos o silêncio tanto quanto a história,
Talvez o que se espera é que o silêncio seja ouvido por alguém e a história possa continuar e ser recontada. A história, ela conclui, é uma versão, mas não uma versão final. Nessa agora, esse que errou fui eu. Vou contar pra vocês. Como é que eu me ferrei? Sai, merda! Dá pra liberar aqui, cara? Libera aqui, cara! Que merda! Meu irmão, libera aí, vai! Amanhã, que amanhã eu quero é agora! Como é? Tu quer saber a verdade? Não vou falar. O assassinato aconteceu há mais de 400 anos, meu. Já prescreveu. Nem fui eu. Parece que ninguém entendeu. O que tu vai fazer com a verdade? Vai gozar da minha cara? Ó, tô ficando estressada. Vai ter mais trabalho comigo se tu não me liberar. Libera eu, imbecil! Que pariu. Assim não vai dar. Olha lá. O que tu quer saber? Que calor. Aguenta aí, cara. Tô com muito calor, preciso tirar isso aqui. Bora. Então, o que tu quer saber? Pode perguntar, agora eu tô pronto. Disse que não era atriz. Olha lá, o que tu quer saber? Claro, pô, tu ainda pergunta? Tu acha que aquele babaca ia fazer alguma coisa sozinho? Fui eu, a esposa, nem sempre amante, mera coadjuvante, uma servente. Mas eu amava aquele homem. Eu falei servente. Serpente é coisa dos críticos. Eu tenho uma cara de cobra? Fui eu que disse que não era pra esperar. O homem tava ali, pô, nas barbas dele, pedindo pra morrer. Era só puxar o gatilho. O idiota pegou um punhal. Só pra complicar as coisas. Quem imaginar que o velho tinha tanto sangue? Toda aquela sujeira. Pra quem limpar? Se não sou eu, pegava ele no flagra. O cara feito um zumbi, vendo coisa no ar, falando sem sentido, meu marido. Vergonha, um soldado com medo. E os outros tocando a porta querendo entrar. Cena forte mesmo, se não sou eu. Pra tu ver. Salva o homem e ganha e leva a culpa. Mas eu amava aquele homem, vai saber? E ele pôs tudo a perder. Mais depressa que eu pensei, ele acabou sendo rei. O homem virou trator. Passava em cima de operário e de doutor. Passei a desviar no corredor. Para não ser atropelado, sacou? Já nem me olhava. Já nem sabia de mim. Já nem nada. Era bicho acuado que só sabia matar, morder e matar. Virou rei, virou fera. Enlouqueceu. E eu, que só dei um empurrãozinho. Levei a culpa, a fama e a prisão. Mole não. Quiseram sumir comigo antes da história acabar. Eu é que era o perigo. Eu, que não matei, não morri e tô aqui. Sou fantasma não, tu pode me pegar pra tu acreditar. Eu fugi. Queriam me matar, eu caí fora. Mas os canalhas me acharam, me pegaram, me bateram, até abusaram de mim.
Foi assim. Tu pensa que eu aguento seu povo favorito? Só isso para me salvar. E para eu me lembrar que eu amava aquele homem. Fim. The end. Melhor tu me liberar. Senão tu vai ficar mal. Eu te furo na cabeça, no teu pé e no teu coisa aí. Tu que escolhe. Valeu. É pra eu sumir, né? Então eu vou sumir. Vou pro paraíso. Lá que é lugar de serpente, não dizem isso de mim? Então que seja assim. Essa é poderosa, meu. Consegui com o teu colega mais esperto que tu. Nem porco tu é. Já estou descolando. Vendo um bando de idiota correndo para lá e para cá. Não vão a lugar nenhum, seus babaca. Daqui a pouco, ó, pagou a luz. Blackout. Acabou. Tô pirando. Minhas asas estão abrindo. Tô subindo. Subindo. Quero subir. Quero voar. Quero ir embora dessa porra de lugar. Peraí. O que tá feito, tá feito. Não pode ser desfeito. E refeito, será que pode? Será? 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 Muito obrigada a vocês. Das perguntas, eu rapidamente vou forçar as imagens para vocês fazerem uma associação com a fala. Não só ser pergunta, pode ser comentário, comentários, ideias. Hoje eu como se diz, estava não sei que pegada no texto, não respeitei a minha roupa que era para levantar com outra aparência, então a roupa foi sendo tirada na cena mesmo. Parecia pegada no texto, porque com o tempo você vai esquecendo as coisas, tem que decorar cada vez. Eu vou começar perguntando então, para vocês se animarem aí a perderem a vergonha. Eu queria que você falasse do seu processo de criação. Como é que você faz essa criação do texto acadêmico, a imagem da personagem, a movimentação da cena, essas falas, a personagem mesmo que você está criando? Apesar de você falar que não é atriz, mas não concordo. Eu começo e termino com a paródia. A minha ideia é parodiar, acho que a paródia é uma ferramenta poderosíssima, né? Você diz o que quiser com a paródia e, enfim, a ideia, obviamente, se quiser ofender, ofende, mas não se trata disso. Você pode virar a paródia de um jeito que, como eu estava dizendo aqui, você reencaminha aquela imagem, ideia, para um outro lugar diferente e de uma maneira muito fácil da plateia, vamos dizer, no caso, captar, né? Quer dizer, ninguém aqui está pensando que eu ofendi Shakespeare, ela se resolve numa brincadeira, mas é uma brincadeira séria pra caramba, né? É uma brincadeira que está dizendo coisas que o crítico tem que, ou quando eu escrevo, eu chego a levar 3 páginas para poder dizer 2 coisas que eu digo aqui, para convencer de uma maneira diferente. Agora, através da paródia é muito fácil, é preciso ter um pouco de coragem
verdade sou, mas é fácil você reverter uma imagem. E a ideia é mesmo reverter, porque quando você tem toda essa caracterização consagrada das personagens de Shakespeare, você mudar pouco não acontece nada. Você tem que mostrar algo para dizer que existe uma diferença daquele molde. E aí cada um que vai fabricar a sua como se diz, personagem, a sua cena, ou a sua escrita, como quiser. Mas eu estou vindo daqui da consagrada para um exagero paródico lá, é cover mesmo, né? Para poder dar a ideia de que há esse caminho todo a percorrer, né? Você não precisa ficar aqui. Tem muito espaço para respirar com essas personagens. Não precisa ficar aqui onde eu estou, porque o que eu estou fazendo é uma ilustração, né? Então, nesse caminho. Eu gosto muito de lidar com humor em todas as coisas. Isso já é uma coisa que eu já faço assim, faço à vontade. Logo imagino, acho que desde as primeiras vezes que eu li Shakespeare e essas personagens, que eu já penso nelas assim, como palhaça, para ver o que acontece, né? Então isso é fácil. O que dá um pouquinho mais de trabalho, que o resultado aparece, mas não como sendo, é a métrica, porque eu faço ela rimada e batida 5 beats como Shakespeare, né? Para poder dar essa aceleração, senão eu não vou chegar nunca, né? Então a rima vai puxando. Isso não aparece, mas só aparece, porque a fala vai muito rápido, né? Eu digo muita coisa em pouco tempo, porque a rima vai puxando, né? Então, não estou copiando o pentâmetro iâmbico, mas estou fazendo uma imitação do pentâmetro, né? Então ela tem toda a rima, interna, externa, vai fazendo assim. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas é gostoso ficar encontrando palavras que tenham o mesmo número de sílabas, mesma terminação, né? Que tem mais consoantes, mesmo lugar. Essas coisas são legais de fazer. Eu gosto muito de música, você sabe, né? Então isso já está vivo na minha cabeça. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que eu tenho que dizer assim, a minha composição desses covers de Shakespeare são vários, são muitos. Porque Ofélia foi a primeira, né? Que era um monólogo. Eu não parei jamais, porque eu tinha que me apresentar como uma atriz fazendo monólogo. No fim de não ter fazendo negócio. Mas tudo bem. Mas agora eu parti para essa questão da palestra performance, eu me sinto muito melhor. Porque eu estou aqui só ilustrando uma teoria. Eu quero botar essas duas coisas juntas. Né? Então tem várias já escritas, umas já apresentadas, outras não, para o próximo tempo. Sempre assim, puxando para um caminho que Shakespeare andou com aquela personagem. Eu sempre ando pelo mesmo caminho, mas só que eu estico o caminho até uma posição exagerada, né? Transformo, faço uma caricatura quase, né? Uma caricatura aqui, para que essa distância possa ser, de repente, pensa que dá uma distância. Então tem muitas coisas aqui que você pode fazer e atualizar essas personagens, né? Porque senão acaba com o Shakespeare um retrógrado, que não é o caso. Mas dependendo de como você encena, né? Pode ser um desserviço uma apresentação de Shakespeare. Muitas vezes é, né? Um grande desserviço. Se você não traz Shakespeare ou qualquer autor que não seja do nosso tempo para próximo de nós, né? O teatro tem uma proximidade física. Imagina se não é para ter uma proximidade, né, mental, para poder surtir o efeito que faz e ter o poder que tem. Que o teatro, mais do que qualquer arte, né? Como bem não sei se veio uma pergunta, talvez sirva como pergunta também. Mas, tanto em textos que você escreve, como o livro Susan e Eu, ensaios críticos e autocríticos sobre o teatro de Susan Glasgow, quanto nessa palestra que eu assisti, a Brígida conhece outras, eu assisti apenas essa, existe um manejo, uma suavidade na linguagem que não implica uma linguagem
acadêmica dura e técnica, mas ao mesmo tempo não perde todo o aprofundamento, né, conceitual e a verticalidade do estudo apresentado. E é uma relação onde a performatividade da obra e o trabalho artístico, a lapidação artística do texto aqui, ouvido, mas também nos teus escritos lido, fica muito claro. Eu, por exemplo, lendo Susan Glaspell e eu me sentia conversando contigo. E aqui na Perfopalestra, mesmo nos momentos que não eram cena, né, nos momentos que você fazia a leitura, eu também me sentia conversando contigo, muito mais convidada a conhecer essa pesquisa, que é de fato uma pesquisa acadêmica, mas que traz a arte do texto, da literatura e a arte do teatro muito próximas, né? Conversando juntas ali com a pesquisa. E isso para nós é um grande desafio, creio que para muitos que fazem pesquisa em artes, é uma provocação de como a gente encontrar esse espaço de subjetividade na escrita, né, na performatividade, nas possibilidades de lidar com esse nosso suporte de escrita, né, o suporte do trabalho, que vai dar uma perenidade ali para a pesquisa que a gente vem desenvolvendo, e que tu lidas majestosamente com isso. Eu queria saber quando que tu encontraste esse caminho para ti, enquanto pesquisador, enquanto artista. Quando que percebeu esse espaço de possibilidade nessa lida com o texto, seja falado ou escrito, na tua produção? É uma ótima pergunta, porque é quase para falar de um rito de passagem, não meu, mas de uma geração. Vocês não são do tempo em que se escrevia teoria em primeira pessoa do plural, né? Nós, sempre assim, eles, nunca assim. Vocês nem estranham eu dizer isso, porque quando, até os anos 80 por aí, posso dizer isso, né? Ainda estava aquela guerra, porque sempre o pessoal tinha que estar fora do teórico, né? Sempre o pessoal. Nós achamos, mas quem que é nós? Pois o livro está lá assinado só uma pessoa. Então você ficava pensando, que nós é esse? Mas era sempre, se vocês pegarem um livro mais de um pouco tempo atrás, vão ver isso, né? Nós nunca, o autor se colocava, porque não era de bom tom, não era considerado de bom tom. Tinha que ser a pesquisa, a teoria, né? A teoria era valorizada, né? Como, vamos dizer assim, longe de qualquer subjetividade. Não podia ter subjetividade nenhuma no pensamento teórico. Tinha que ser uma questão, entre muitas aspas, científica, né? Aquela questão. Então, como você não podia se colocar ali, então você colocava nós, sempre era nós. Por aí pelos anos 80, acho que por aí pelos anos 80, foi justamente o início da crítica feminista que atentou para isso, né? Temos que escrever como mulheres, não como homens. Inclusive as mulheres que escreviam teoria se punham no masculino. Sabe, na hora de que precisava de um artigo, de um pronome, vinha no masculino. E o nome estava lá, Tereza, fulano, não sei o que lá, mas vinha do masculino aquilo ali. Fora o nós, né? Sempre nós, sempre sabe-se, não é eu sei, é sabe-se, pode-se, não é eu posso. Sempre é uma coisa que tinha que ser abstrata, tinha que ser uma questão teórica, científica. Não podia o escritor ou a escritora se miscuir naquela teoria que era uma ciência, né? Então, aprendemos, eu na universidade, na pós-graduação que seja, aprendemos a escrever assim, nós, né? Então, aí pelos anos 80, quando começaram as primeiras escritoras feministas a escrever sobre teoria, né? Se começou a convocar as mulheres para escrever na primeira pessoa. Mas era difícil. Era muito difícil fazer isso naquele princípio.
É muito difícil fazer. Para muitas pessoas, para outras não era uma beleza. Eu acho aquilo ótimo. Agora que eu vou escrever muitas páginas, porque eu podia dizer o que eu estava sentindo, e não é nós, estamos sentindo nós quem, né? Então, mas para muitas pessoas foi um escândalo. Se passaram anos com as pessoas se acostumando. Teses de mestrado e doutorado não podiam ser em primeira pessoa. Então eu me lembro que no lugar onde eu estava era coragem escrever uma tese de doutorado em primeira pessoa. Mas já se escrevia, porque já sempre tinha um grupo bom que não deixava passar. Mas era, vai defender uma tese em primeira pessoa. Todo mundo ia assistir para ver o que ia acontecer. Desse jeito. Então foi um alívio. Para mim foi um alívio. E acredito que para todos, quando se acostumaram com a história, né? A não ser mais nós, que aí foi todo mundo fazendo, né? Ainda não diria que está 100% não. Mas já, hoje já muita gente escreve sem preocupação, primeira pessoa. Mas naquele tempo era dificílimo para quem sabe se colocar ali, era um desafio. Porque isso aconteceu, isso pegou e as pessoas começaram a ler escritos de outras mulheres começaram a ler escritos de outras mulheres. E hoje se tem um bom número de mulheres que escrevem teoria em primeira pessoa, né? Mas essa passagem aí é uma passagem histórica na escrita teórica das mulheres. É uma passagem, esses anos marcaram essa mudança tão grande. No momento que você muda da primeira pessoa do plural para o singular, as ideias que você vai escrever mudam. Não se trata de mudar o pronome, se trata de mudar o seu lugar no mundo, né? Do mundo da escrita, né? No momento que você muda, você se permite coisas que não permite com nós. E no momento que você está escrevendo com a primeira pessoa do plural, tem certas coisas que você não quer tocar nem de longe, né? Então não se trata de mudar o pronome, se trata de mudar o lugar de onde você está escrevendo. Então é uma questão muito mais séria do que uma questão pronominal. E naquele momento dessa transição era uma questão pronominal. Ninguém estava sacando, como as feministas estavam, de que não se tratava de uma questão pronominal. Se tratava de um lugar de onde você está escrevendo. No momento que você fala em eu, você vai escrever diferente, você vai escrever outra coisa. Você não vai escrever nem aquela coisa que tinha nós. Você vai escrever outra coisa, porque você está botando em eu, né? E é tão mais fácil, né? E é tão mais gostoso você se permitir seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, desde que elas façam outro sentido, obviamente. Mas, enfim, você poder botar ali, nem que não faça sentido, alguém vai fazer, de repente, né? Mas você tem essa liberdade, né? Eu, às vezes, escrevo, alguém diz, não entendi nada disso aqui, né? E não era por causa das palavras, era por outra essa questão. Realmente, você não entendeu, a outra vai entender, certeza, pode ser. Mas essa mudança de lugar é importantíssima, né? De onde você está, do mundo que você vive, né? E isso inclui o seu gênero, né? Isso inclui o mundo da mulher. Então, você começou a escrever coisas em teoria muito interessantes, não só na área de teatro ou literatura, mas na ciência. Foi uma beleza, as cientistas escrevendo em primeira pessoa. Eu chegava a chorar de ver os primeiros livros de ciência em primeira pessoa. Beleza, aquela ciência que eu queria aprender, eu não queria aprender a outra, né? Enfim, e aí foram números, e aí foram crescendo. Hoje já, essa é mais uma questão para uma fatia bem grande, mas eu não vou dizer que também não existe mais, né? Para uma fatia bem grande de mulheres não é uma questão mais, já se escreve folgadamente em primeira pessoa. E é essa primeira pessoa que dá esse tom que você está ouvindo, né? Só posso falar de mim, de que mais? Só posso falar do meu pensamento, né? Posso até trazer citações, mas eu estou pensando junto, né? Então é o eu no pronome, e que esse pronome está refletindo, que esteja o pronome refletindo alguma coisa que é o eu, né? Que é o seu que está escrevendo. É muito bom escrever assim. Aqui o pessoal escreve dissertação em primeira pessoa? Estamos conseguindo passar essa ideia com mais frequência.
Eu tenho orientado em primeira pessoa, não é? Eu fui nós na dissertação orientada por um professor e fui eu na tese orientada por uma professora. Ainda, em muitos lugares ainda tem nós. E tem pessoas que ainda preferem, por questão de, como se diz, até, não é medo que eu quero dizer, não, timidez talvez, né? Porque sai, se você escrever em primeira pessoa, sai coisa que às vezes você tem que cortar, né? Porque, não, também assim não. Tira aquilo, isso aqui não interessa ninguém, só a mim. Então, mas sai. Então, tem pessoas que têm uma certa defesa de se expor. Escrever em primeira pessoa tem esse risco. Que não sei se é risco, mas enfim. Não sei se é risco, se é arriscado. Às vezes pode ser. Eu tenho uma pergunta, tem uma Carla. Muito bem. Vamos lá. Eu fiquei curiosa para saber que mulheres se inspiraram para fazer essa realidade paralela, né? Essa paródia. Não, responde na vez que eu não ouvi bem. Que mulheres se inspiraram para fazer essa... Que mulheres me inspiraram? Para construir essa realidade paralela, essa paródia. E que será? Eu gosto muito de comediantes em geral, bons comediantes e boas comediantes. Eu gosto muito do cômico. Eu sou a pessoa do cômico. Eu, se fosse ser atriz, ia ser palhaça. Porque eu gosto da coisa do palhaço. Mas eu não me lembro de ter me inspirado em mulheres especiais, particulares, não. No teu cotidiano, assim. Perdão? No teu cotidiano. Meu cotidiano, não. Meu cotidiano, acho que eu sou a mais engraçada. Só lindo que sério. Não, tô brincando. Mas às vezes tem uma pessoa, um ator, uma atriz que te inspira. Não, aqui não. Aqui eu às vezes levanto levanto, estou escrevendo assim, levanto e faço. Você sabe? O pensamento vai assim também. Mas o corpo vai levando, né? Você vem retinho falando assim, vê que dá para quebrar a coisa, né? Mas não tem para essa Lady Macbeth, para Ofélia, tem várias, tem Gertrudes, tem Desdemona. Gertrudes é muito gozado. Uma vez eu vou arrumar uma questão que cabe a Gertrudes, porque ela já saiu assim em lugares, mas saiu sozinha. Vai fazer uma equipe, Gertrudes, Desdemona e Catarina. Sabe? Claro que também falando dessa mesma questão, né? Da configuração, da construção das personagens femininas de Shakespeare e da sua interpretação, porque o que me interessa é como elas estão concebidas, ou melhor, que possibilidades essas personagens nos oferecem. Muitas. No entanto, a crítica do establishment, né, como que não aproveita disso, né, chapou essas personagens femininas de uma maneira e ninguém lê de outra, só lê dessa e só encena dessa, né? Uma vez estava dando um curso qualquer de Shakespeare, num país que não era nem esse. E tinha falado muito de Ofélia. E aí tinha na cidade uma encenação de Hamlet. Então a turma toda foi junta. E eu tinha falado nessas coisas, né? Que Ofélia se atira no chão, tem aquelas coisas. Isso não tem nada disso no texto. Não tem nada disso. Daquela coisa de Ofélia se joga e não sei o que lá, e a flor. Não tem nada disso. Sentamos no teatro, assim, uma fila que eu estou vendo aqui. Quando chega na hora da loucura da Ofélia, lá vem aquela flor, essas filas todas assim. Todo mundo. Não podia ser o melhor exemplo. Porque era aquilo, a roupa rasgada, a Ofélia se atirava no chão e as flores saíam, uma loucura alucinante. Não tem nada disso nesse texto. Nem que ela tá louca. Isso é a opinião de alguém que diz, de um personagem secundário. No entanto, é aquela... Na ópera, então, se fala, né? Na ópera, até uma vez levei, falando de Ofélia, uma ópera, mas o pessoal riu tanto, porque
ela cantava o fim da Área da Loucura no chão. A mulher que era fantástica. Aquela Nathalie Stutzmann. uma alemã. Acho que é Stutzmann. Ela canta, ela faz uma ofélia, no sentido da voz é maravilhoso, mas ela canta o final da área deitada com a cabeça no chão, assim. De lado? De lado, assim, aqui está o público, ela está deitada aqui, e ela canta o final de uma área agudíssima, deitada naquele chão. Aquilo fica um horror, né? Mas como é que ela consegue fazer aquilo? Deitada, assim, cheia de sangue, de flor, de Mas nesse teatro é ótimo. Todo mundo, foi assim, a fila inteira fez. Todo mundo olha pra trás. Na verdade, são duas perguntinhas. Pegando um ganchinho na pergunta da Daiane, eu queria, se você puder falar um pouquinho, como é que você responde às críticas que chamam esse tipo de escrita, de fala, de forma de se expressar, de narcísica, narcisística, não sei também, narcisista, obrigada. Porque é uma crítica que eu tenho ouvido bastante na música, eu venho de lado, né? Quando alguém tenta fazer isso em dissertação, texto, além da crítica que chama isso de coloquial, né? Mas esse peso nessa interpretação, isso é narcísico. E a segunda pergunta é que, quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, nossa, a crítica, então, está criando um grande estereótipo de como essas personagens femininas devem ser criadas. E aí eu ando lendo um pouco sobre o interesse das mulheres na composição, na teoria musical, na análise musical, que são áreas mais relacionadas ao pensamento lógico-matemático. E aí eu tenho lido também coisas sobre interesse das mulheres na ciência, porque também coincide nesse ponto de mulheres se interessando, né, por física, química, raciocínio lógico-matemático. E aí eu descobri uma pesquisa muito legal que diz que, na verdade, existe realmente uma mudança de interesse. Desde da primeira infância, entre meninas e meninos, que é provocada pela reprodução dos estereótipos. Que é construído assim, de uma forma diária, assim, desde os brinquedinhos, das cores, enfim. E que, por conta dessa reprodução de estereótipos, muitas vezes as meninas que inicialmente gostavam de equações, com 6 aninhos, assim, o cosmos, os planetas, a química, sei lá, elas não se reconhecem no estereótipo do cientista. Né? E aí eu fiquei fazendo um link, assim, nossa, será que as atrizes também são levadas a reproduzir, e os diretores e as diretoras, os cenógrafos e as cenógrafas, a reproduzir essa estereotipia das personagens femininas e quase como, sabe, como se fosse uma coisa que já está naturalizada? Não sei. É uma enorme pergunta. Eu sou prolixo. Não, a ideia tem tudo a ver com o trabalho feminino, né? Que são os estereótipos do rosa e azul, né? que são, que na nossa cultura ocidental, para não falar da outra, estão aí impostos e, sem dúvida, as meninas dão para isso, os meninos dão para aquilo, né? E acaba isso se tornando, na verdade, uma crença e assimilada e adotada por nós mesmas, né? Por nós mesmas. E não podia ser de outro modo, né? Não podia deixar de adotar. Então, sim, eu me lembro de uma pesquisa, tem uma pesquisa que eu li há pouco tempo sobre isso, incentivando meninas na escola, não sei se era segundo grau, primeiro grau, mas não era aqui nesse país. As meninas que tinham, parecia que tinham interesse ou qualquer habilidade do pensamento científico, então estavam fomentando aquilo para ver se elas entravam. Mas uma coisa mais engraçada nesse sentido é que, voltando outra vez ao século passado,
século XX, também durante, quando o movimento feminista, as ideias feministas, as grandes teóricas começaram a pensar e a escrever, também um número grande de mulheres cientistas começaram também a escrever. Isso foi um enorme problema, porque não foi só o tom que mudou, foi a ciência que mudou. Então, eu me lembro de ler muita coisa nesse sentido, quase que eu me voltei para essa área para ficar, porque eu fiquei muito apaixonada. Como, por exemplo, uma mulher cientista foi descrever e contar, com todo o aparato cientista, da invenção da bomba H. Isso que era a ideia dela, falar sobre esse assunto, né? Ela começou a ler tudo que tinha e ela escreveu um livro diferente, porque ela não podia deixar de escrever este outro livro, em que tinha a conversa e os escritos desses homens, porque só eram homens que fabricaram a bomba H, né? E como é que eles se referiam? Pena que eu não me lembro de tudo, mas eu lembro de alguma coisa. Por exemplo, a bomba que ia acontecer era the baby. Sabe, eles referiam the baby, era um neném que ia nascer, né? The baby. E toda a nomenclatura deles era era todo um arsenal de palavras relativas a nascimento. Eles estavam parindo uma bomba, né? E nos escritos deles mesmo, eles usavam essas palavras, sabe? Agora eu não estou me lembrando, mas eram vários termos tendo a ver com parto e com nascimento. Maternidade. Com maternidade assim, não, porque era tudo homem, né? Mas era como se eles fossem parir essa bomba num gesto, como se uma mulher pare. Mas a nomenclatura dos relatos científicos trazia essas palavras. The baby, when is the baby going to be born? Sabe? Quando assim, tudo era assim. Então ela escreveu esse outro livro.